nosso último, né, circuito de debate do ano. E que ano, que ano! Um ano que, mais uma vez, a gente conseguiu brilhar com o apoio de todos vocês, a gente conseguiu dividir, a gente conseguiu aprender com todo mundo, né, na FAD, circuito de debate, os cursos, o Olhar 360, e, sem mais, o que eu queria é deixar aqui o nosso agradecimento a todos vocês, desejando um feliz final de ano, tendo a certeza, deixando aqui a certeza, que o ano que vem a gente vai procurar melhorar para levar a vocês o melhor de todos nós aqui no debate, na apresentação da motilidade. Lembrando que, hoje em dia, o NAFAD é o canal de distribuição de conhecimento mais importante de todo o mundo. A gente vai ainda por aí, a gente não vê nada igual ao que o Brasil está produzindo. Ao alcance, já não é mais Brasil, América Latina, já chegamos aqui na Índia, onde a gente está, então tá aí. Eu passo agora a bola para o Fábio. Fábio, você carrega daí, apresenta todo mundo. E, gente, muito obrigado por tudo esse ano e o ano que vem vai ser melhor ainda. Gratidão, Galvão. Sem sombra de dúvida, foi um ano espetacular. Boa noite a todos vocês, boa noite, amigos de todo o Brasil, América Latina. Como chegamos até aqui? Foram 3 anos de desenvolvimento desse projeto Neurogasto. E nós tivemos, durante toda essa trajetória, o apoio de forma incondicional da querida FBG, que passou de geração de presidentes que apoiaram, incentivaram, o professor Zateca, o professor Décio, o professor Sérgio, a Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva, começando pela toda a linha inclusivista do professor Viebig, que está aqui hoje conosco, e agora com o professor Abraão, que faz com que o polo da neurogastro brasileira hoje se converta como um polo de excelência para todo mundo. E assim expandimos ao longo desses 3 anos, conseguimos conectar, graças a esse apoio e à tecnologia diagnóstica da Alácia, a toda a América Latina, expandindo até a Índia, chegamos até os Estados Unidos, mostrando o quanto que o Brasil está se desenvolvendo na neurogastro. E quando cada clínica, cada centro, como vocês, espalhados de todo o Brasil, está podendo falar a mesma língua, podendo transformar vidas, impactar pessoas, principalmente no desenvolvimento do que há de mais moderno no conceito clínico, até a aplicabilidade na vida de cada um. Não podemos jamais, gostaria de chamar o querido Vitório, que foi uma pessoa extraordinária. Quer dizer, antes da gente começar a parte científica, o agradecimento, Vitório. O que a Apsen, no departamento científico, com toda a sua estratégia de marketing, pôde acreditar no projeto Neurogastro Brasil, que o NAFAD trouxe, que todos nós somos amigos de todo o Brasil, que é um legado que eu acho que nós deixamos nessa pandemia, que nós podemos nos unir para compartilhar conhecimento, passar um pouco da experiência de cada um, de mestres, de alunos, de amigos, mas de todos de forma igualitária. Então, você, Vitório, eu gostaria de te agradecer, em nome de todos os centros de motilidade do Brasil, pelo que você realmente desenvolveu junto com toda a sua equipe, trazendo ciência, trazendo conhecimento e favorecendo com que a gente realmente se disseminasse. Obrigado, querido Vitório. Palavra com você. Imagina, obrigado, Fábio. Né? Bom, eu sou Vitório Kemp, sou gerente médico da Apsen Farmacêutica e tenho vínculos na Unifesp EPM, ambulatório de regional, e na Unisosec Gastroenterologia Geral. Não dá para não acreditar nesse projeto, desde que eu conheci esse projeto Neurogastro, né, que é capitaneado pelo NAFAD, por uma característica que muitas vezes é difícil de ver, que é o ensinamento incondicional, que ninguém não deixa de estar disposto ao ensino, e isso é muito importante para nós, gastros, e na medicina em geral.
Eu que agradeço aí a nossa participação e agradeço vocês ao ensinamento. E hoje nós temos aqui um assunto muito interessante, cada vez mais uma ciência, e o tema é bem interessante, que é probiótico da ciência prática clínica. Muito obrigado, Fábio. Ok, querido Vitório, estamos cada vez mais assim entrelaçados com todos nós. E esse é um momento que realmente a gente tem muito que agradecer, tem muito que falar para todos do que for desenvolver. Querido Ricardo Viebig, representando toda a Sociedade Brasileira de Utilidade, gostaríamos de ouvir um pouco de ti, falando sobre esse momento que foi o desenvolvimento do projeto da Neurogasto brasileira. Obrigado pelo convite mais uma vez. Fabinho, eu não tenho palavras para agradecer o apoio que vocês deram ao projeto desde que eu comecei a pensar em alguma coisa, quando era secretário da Sociedade de Utilidade ainda. E sentir, não só de você, do Galvão, Maurício, Carla, aquele elan, aquela força interna que move as pessoas para frente e traz as pessoas numa forma ecumênica, congraçando, angariando e, principalmente, entregando o conhecimento, mostrando que é a nossa missão, não é só trabalhar, fazer, é passar para frente o nosso conhecimento. O Brasil precisa de muita gente como vocês. E eu agradeço de coração pelo fato de vocês terem me incluído por vezes nesse projeto, né? Para de vez em quando falar umas bobagens aí, devido à minha experiência. Muito obrigado e vamos em frente. Escutar a Maria do Carmo vai ser sempre um prazer. Tá? Vai ser maravilhoso. Alguns colegas que estão entrando agora conosco, agradecer a presença de todos vocês, centros de motilidade de todo o Brasil, colegas apaixonados pela Neurogastro, colegas interligados à Neurogastro, clínicos, otorrinos, hoje temos aqui cirurgiões, temos endoscopista, estou vendo na plataforma, tá realmente amigos de todo o Brasil, apaixonados pelo desenvolver, pelo evoluir. Isso foram os 3 anos, a gente teve aqui uma voz do Galvão, a voz do Vitório Kemp, falando de como nós, do Brasil, hoje estamos conceituados com esse projeto em todo o mundo. Estamos espalhados pela América Latina, pela toda a Índia, e não temos nada hoje a dever a ninguém, porque nós somos realmente um time brasileiro fabuloso, então o Brasil realmente se orgulha. Tivemos um SBAD extraordinário, uma organização incrível do professor Sérgio, e que trouxe realmente para todos nós a excelência brasileira. Sem mais delongas, eu gostaria realmente hoje de marcar esse momento para todos nós, porque nós escolhemos no dezembro e porque nós escolhemos a professora Maria do Carmo. Ela representa um pouco da generosidade de grandes mestres que passaram por aqui, passaram pelo circuito de debates, pelo olhar 360 graus, fazendo. Cada um de vocês pode ir lá na FAD Flix, como Carlinha tanto fala, e pode ir no canal do YouTube, pode acompanhar. Todos são mais de 150 conteúdos. E ela capitaneia, junto com vários outros mestres, amigos, experientes de todo o Brasil, esse projeto de compartilhar conhecimento. Então, o projeto de microbiota, o projeto de probióticos foi escolhido para esse momento. Para falar para vocês o que temos de novo, vamos fazer um compilado do que foi o EGW, o Congresso, o EGW, o SBAD, o Congresso de Microbiota, e trazer para vocês o que tem de perspectivas. Depois da aula, vamos ter um grande debate, onde a gente vai trazer a experiência de nossos colegas. Aqui tem o Clóvis, a Mariana, o Bravin, a Carlinha. Juntos vamos debater, trazer da professora o que há de prática, o que nós podemos aplicar na nossa vida do dia a dia. Sem mais delongas, gostaria de convidar a nossa querida professora para começar a apresentação. Daqui a pouco vamos debater e falar muito. Vamos lá no chat, coloquem todas as suas dúvidas, suas considerações,
a Carlinha vai estar filtrando durante todo esse momento para a gente poder debater muito na fase final. Gratidão a todos vocês por estar juntos de todos nós em todo esse projeto. Boa noite a todos. É com enorme prazer que estou aqui hoje para falar de um tema que a gente gosta muito, um desafio aí do futuro dos probióticos. E, claro, primeiro, agradecer a todo o Grupo NAFAD por essa oportunidade, ao Fábio, à APSEM pelo convite, e tentarmos abordar esse tema, sempre um desafio mesmo. Neste mês de dezembro, a nossa despedida aí das aulas de 2023, já falando de 24, vejam bem, aqui os conflitos de interesse. E lembrando que a microbiota, ela não é de agora. Quando a gente pega a história da microbiota, a gente vê que ela vem lá do século, 2 séculos quase passados, mas ela ficou realmente mergulhada, né? Nós ficamos com um gap na nossa literatura, até que os últimos anos, de fato, revolucionaram os conhecimentos em relação à presença dessa microbiota tão importante para o ser humano e como a gente pode modular da melhor forma possível. Lembrando que essa microbiota, definida como uma comunidade ecológica de micro-organismos comensais, simbióticos e patógenos, ou micro-organismos potencialmente patogênicos, mas que em condições de saúde vivem no ser humano em simbiose, digamos assim, são bactérias as mais estudadas e conhecidas, mas temos protistas, arqueias, fungos, vírus, ou seja, uma microbiota extremamente variada, com espécies, obviamente, dominantes, com algumas espécies mais raras, variando, inclusive, geograficamente, variando com a idade, mas com algumas espécies dominantes em todos os continentes, digamos assim, no ser humano em geral, algumas espécies chamadas transitórias e algumas mais raras, mas que formam essa microbiota tão importante, e às vezes a gente lembra dessa história, mas esquece da história atual. E a história atual, ela é interessante porque em 2001, esses dois grandes cientistas publicaram esse artigo que é citado praticamente por todos, porque eles definiram ali o microbioma, ou pelo menos o que seria o microbioma, e começaram a estudar, falando que genômica e transcriptoma seriam as palavras do novo século. Esse artigo é de 2001. E definiram, então, o microbioma como essa comunidade ecológica, não só de micro-organismos comensais, simbióticos e patogênicos, mas que compartilham o mesmo espaço corporal e são determinantes a preservação da nossa saúde e o desenvolvimento de doenças. Então, é um marco na ciência, um marco na nossa literatura, e eles definem, então, a microbiota como a presença, então, dos micro-organismos e o microbioma como um teatro de atividades, ou seja, como uma coisa maior, com elementos estruturais, metabólicos, moleculares, moléculas sinalizadores e as condições, obviamente, ambientais em que vive o ser humano. Então, foi um boom, digamos assim, entre 2001 e 2023, ou seja, são apenas 20 anos de ciência, mas totalmente nova, com, inclusive, palavras que aprendemos aí nesses últimos anos. E nós sabemos a importância dessa microbiota desde o nosso nascimento. Nascemos com muito poucos micro-organismos, pensávamos até que éramos estéreis ao nascimento, mas não, a placenta já tem microbiota, e isso vai aumentando, atingindo o máximo de diversidade na juventude, de micro-organismos saudáveis, obviamente em condições de saúde, e isso também decresce com o envelhecimento. Então, se conhece isso muito bem, sabemos que isso ocorre muito paralelo ao desenvolvimento do sistema nervoso entérico ou do intestino delgado, da proliferação das células intestinais, ou seja, é muito interessante ver essa coincidência, que não é coincidência, desse desenvolvimento, até que o idoso ele vai perdendo um pouco dessa diversidade, como também perdendo um pouco da saúde do seu microbioma. Então, é interessante porque, inclusive, houve uma mudança nos últimos anos, pensávamos nos 1000 dias que seriam determinantes, hoje sabemos que o microbioma, a microbiota define na primeira infância, talvez com 5, 6 anos, mas não exatamente ali nos 3 anos iniciais. Então, são conceitos que vão mudando porque os conhecimentos, de fato, são muito recentes e tem que mudar porque a ciência não para. E quando a gente vê as funções do nosso microbioma, praticamente
são as funções vitais da nossa vida. Controle da inflamação, da resposta imunológica, da integridade da barreira, do metabolismo de medicamentos, não só de medicamentos, de vitaminas, produção, inclusive, de algumas vitaminas e proteínas, metabolismo dos ácidos biliares, ou seja, funções vitais da nossa vida e que, com certeza, ela estando envolvida na produção de ácidos biliares, no catabolismo proteico, na degradação de xenobióticos, na produção de vitaminas, controle da inflamação e da resposta imunitária e manutenção da integridade da barreira intestinal. Sabemos de várias doenças onde é importantíssima a barreira intestinal, doenças essas especialmente do tubo digestivo, doenças inflamatórias, doenças funcionais e algumas neoplasias. Quando a gente lembra também que essa microbiota, além de todas essas funções, ela é fundamental na comunicação entre o eixo cérebro-intestino, tão importante essa comunicação, essa neurotransmissão entre os dois cérebros, e sabemos dessa importância da microbiota, das bactérias, de alguns dos seus metabólitos que atuam diretamente, talvez até na produção de alguns subtipos de serotonina, que é um dos principais neurotransmissores. Então, todas essas funções fizeram com que se reconhecesse o papel dessa microbiota como um outro organismo dentro de nós, uma simbiose perfeita, onde surgiram outros termos, como o holobionte, que seria o hospedeiro e toda a sua microbiota simbiótica, que é direita em verde, com comensais, um mutualismo, uma coevolução da microbiota, do microbioma e do ser humano, e o hologenoma, que seria a soma das informações genéticas do ser humano e da nossa microbiota. Vejam como que vão surgindo termos, como que a gente vai tendo, então, entre a nossa saúde, digamos assim, à direita, em verde, até as questões desse desbalanço, desse desequilíbrio de uma microbiota saudável, quando surgem, então, inúmeras condições associadas a essa desbiose. A literatura, as principais revistas do mundo, como a Science, Nature, Gastroenterology, não pouparam a capa e revistas inteiras dedicadas à microbiota humana, ao nosso microbioma nos últimos anos. Tal a importância e tais as mudanças, o impacto dessas mudanças no conhecimento da medicina em geral. Esses números vão variando, por isso eu pus alguma coisa aqui à direita, mas vejam, não vou me deter nisso, mas acredita-se hoje que o número de células microbianas simbióticas no corpo humano, que constitui o microbioma humano, varia de 10 a 100 trilhões, e que 90%, ou seja, possivelmente até 90% das doenças podem, de alguma forma, ser entendidas dentro do contexto do nosso microbioma ou de desequilíbrio desse microbioma. Os dados são interessantes e principalmente determinantes para que a gente saiba que em condições de desbiose, de fato, uma microbiota muito mais pró-inflamatória, com alteração do metabolismo e que associa, de alguma forma, ao desenvolvimento ou aparecimento de algumas doenças, como, por exemplo, em condições, por exemplo, de resistência insulínica, diabetes, obesidade, alterações metabólicas, dieta inadequada, a gente sabe o quanto isso pode ser fundamental para essa desbiose. Inclusive, se estuda hoje a desbiose e o eixo cérebro-intestino, mostrando não só doenças digestivas, como as doenças funcionais, mas também alterações, por exemplo, da absorção de alguns carboidratos, as intolerâncias alimentares, ou as hipersensibilidades alimentares, ou as doenças neurodegenerativas cerebrais, como Alzheimer, como o próprio Parkinson, como os pacientes autistas, ou seja, nessa comunicação entre os dois cérebros se estuda muito a microbiota. Então, quando a gente hoje amplia os conhecimentos, por exemplo, nessa revisão interessantíssima publicada no ano passado, onde os autores falam de vários eixos, né? Pulmonar intestino, pele intestino, além do cérebro intestino, vejam que a microbiota está envolvida em todas as doenças que estudamos, metabólicas, pulmonares, cardíacas, dermatológicas e, claro, nas doenças digestivas. E na nossa gastroenterologia, que a gente dedica
hoje não há como negar ou como não acompanhar essa evolução, porque praticamente todas as doenças que atendemos hoje têm na literatura hoje muito substrato na sua fisiopatologia, baseando na microbiota, sejam doenças funcionais, orgânicas benignas ou não. Então, como que a gente, diante de tantas evidências, de questionáveis achados associando ao aparecimento de doenças à disbiose, como que a gente pode modular a microbiota? Como que a gente vai tentar equilibrar essa balança em busca da disbiose? Obviamente, existem várias possibilidades. Hoje se fala, não perca a janela de oportunidade com a sua criança, dando uma dieta saudável, estimulando a atividade física, estimulando um peso equilibrado, reduzindo a obesidade, porque isso é considerado hoje na literatura essa janela de oportunidade de modular favoravelmente a microbiota. Então, nós todos podemos fazer isso no nosso dia a dia, comendo adequadamente, com uma dieta saudável, fazendo atividade física, mantendo um peso, são medidas naturais para que a gente possa modular a microbiota. Mas uma vez alterada ou já instalada a disbiose, obviamente nós temos que buscar formas de modulação. Existem várias delas que a gente vai comentar, mas hoje aqui dedicando muito aos probióticos, que são, na verdade, o que na prática mais a gente conta para que a gente possa, na nossa realidade atual, modular a microbiota. Obviamente, a dieta, os pré-bióticos e os probióticos, porque as outras formas de manipulação, inclusive o transplante fecal, realidade em centros de pesquisa ainda longe da nossa prática, mesmo falando do futuro do ano que vem, de 2024, seguramente ainda não teremos essas intervenções na nossa prática. Então, quando a gente fala de pré-biótico, de probiótico, de pós-bióticos, existem os conceitos onde os probióticos são micro-organismos vivos, os pré-bióticos, basicamente, alimentos que vêm especialmente fibras da alimentação, e os pós-bióticos já seriam micro-organismos mortos ou aqueles que seriam moléculas retiradas desses micro-organismos e que vão constituir os pós-bióticos. Mas como é que surgiu essa história? Como é que surgiu a história onde a gente está hoje? Quer dizer, em 2024 praticamente, nós lembramos que o pai dos probióticos é o Metchnikov, que pela primeira vez em 1907 falava dos lactobacilos benéficos à saúde humana. Existiu toda uma evolução, eles foram descritos pela primeira vez como probióticos em 1965, e em 2001 a Organização Mundial de Saúde define probióticos, com uma pequena mudança em 2014, existe toda uma história para pré-bióticos e os pós-bióticos estão começando a chegar, como vamos ver à frente nessa apresentação. Então, há um marco realmente do Metchnikov nesse século, mostrando a importância dos lactobacilos naquela ocasião em manter uma sobrevivência maior dos camponeses búlgaros em relação aos moradores das cidades maiores da Bulgária. Então, foi um trabalho que é maravilhoso, que foi o marco do conhecimento dos probióticos. A gente, vendo a literatura, muitos anos depois, em 65, os probióticos foram pela primeira vez descritos, mas vejam que, em relação à evolução do conhecimento, esse é um gráfico até 2018, mas vejam aqui em relação em cinza microbiota, em amarelo probiótico e pré-biótico em azul, de 2000, que foi outro dia para nós, não é verdade, até hoje, como que essa evolução é fantástica nos conhecimentos, nas publicações indexadas da nossa literatura, como que isso revolucionou realmente os conhecimentos, e não é diferente com as formas de manipulação da microbiota, especialmente com os estudos com probióticos. E hoje, no final de novembro, eu tentei buscar na literatura o número de publicações associadas à microbiota, microbioma, probióticos e pré-bióticos, um total de mais ou menos 150 mil publicações até esse mês, ou seja, a gente não consegue, mesmo gostando muito do tema, estar totalmente atualizado. Então, a definição, as definições que vão surgindo, a definição maior
que a gente já comentou, que é da Organização Mundial de Saúde. Ela, todo mundo sabe, são micro-organismos vivos que precisam ser administrados em quantidades adequadas para nos dar ou para beneficiar o nosso paciente de forma adequada. Mas existe uma série de pré-requisitos, eles devem ser identificados por gênero, por espécie, por código de cepa, eles precisam ter uma capacidade de sobreviver ao ácido, aos sais biliares, à motilidade digestiva, ter um potencial de colonização, produzir produtos antibacterianos, competir com patógenos, ou seja, existe uma série de propriedades específicas, inclusive, de cada cepa, e o mecanismo de ação desses probióticos precisa ser confirmado em estudos científicos. Então, nós temos que nos basear nas confirmações dos ensaios clínicos para que a gente possa, de fato, considerar que o probiótico será benéfico à saúde do paciente que está diante de nós e que a gente vai optar pela escolha do probióticos. E quais são os mecanismos de interação entre os probióticos e a nossa microbiota, ou o nosso microbioma? Isso foi mostrado agora no último guideline da Organização Mundial de Gastroenterologia, capitaneado pelo professor Francisco Guarner, onde mostra que existem os probióticos nessa produção de substâncias antimicrobianas, ácido láctico, bacteriocinas e o peróxido de hidrogênio, além da função intestinal de digestão, competição por nutrição, além de lipopolissacarídeos, promoção de defesa do hospedeiro, da barreira intestinal. Então, com esses mecanismos, existe a possibilidade dessa interação entre a microbiota e os probióticos e o hospedeiro. Mas os mecanismos são tão múltiplos na literatura, claro que não vamos aqui deter a cada um deles, mas existem mecanismos que são realizados, que os probióticos realizam no lume intestinal e outros na célula epitelial intestinal. Então, são mecanismos muito próprios de cada cepa, não é comum a todos os probióticos, todas essas funções, mas sabemos que são fundamentais, inclusive os mecanismos anti-inflamatórios já comprovados dos probióticos, motivo pelo qual hoje ele é estudado e é utilizado algumas cepas em várias doenças inflamatórias, sejam elas digestivas, intestinais, sejam elas extradigestivas. Existem mecanismos extremamente refinados, onde a microbiota vai atuar, por exemplo, incrementando a secreção de muco, produzindo substâncias antimicrobianas, melhorando a função de barreira. Então, esses mecanismos importantes anti-inflamatórios. E existem mecanismos terapêuticos primários dos probióticos, são conceitos também muito novos. Os probióticos têm ações de adição e ações ele age como se fosse de subtração, ou pelo menos é assim que a literatura hoje nos diz. O que seria isso? Qual que é a ação de adição? É o que a gente sabe mais, talvez, assim, que a gente lembra da microbiota. Ela é uma microbiota que os probióticos trabalharão lá no nosso intestino para restaurar o equilíbrio e manter uma microbiota saudável. Melhora a função de barreira, previne a infiltração de patógenos, desempenha um papel na imunomodulação, interagindo com o nosso sistema imunológico. São funções vitais. Mas quando a gente lembra, ou pelo menos a literatura ressalta esse mecanismo de subtração, e é interessante que vários probióticos hoje são estudados pelos mecanismos de subtração, eles agem na decomposição de substâncias nocivas, na desintoxicação de subprodutos metabólicos, reduzem os níveis de amônia, degradam componentes dietéticos complexos, como os próprios prebióticos, e carboidratos, como lactose, frutose, frutanos, e isso já infere que podemos utilizar, por exemplo, para melhorar a tolerância alimentar em pacientes que têm realmente intolerância ou até mesmo hipersensibilidade alimentar, e competição por patógenos. Vejam que interessante os mecanismos de adição e de subtração, que nem sempre todos os probióticos terão terão a capacidade de exercer todos esses mecanismos, mas, claro, a pesquisa busca exatamente aquelas cepas capazes de agir com o maior número possível de mecanismos de adição e de subtração. Além disso, a gente tem os probióticos que se associam aos prebióticos, chamados simbióticos, que de uma forma complementar, ou seja, se associa a micro-organismos vivos, escolhidos pelos benefícios à saúde,
há um prebiótico e essa é uma ação complementar. E a ação sinérgica seriam os micro-organismos vivos, os probióticos escolhidos, mas o substrato não é bem um prebiótico, é um escolhido para ser utilizado seletivamente por aquele micro-organismo probiótico que a gente está associando, ou seja, uma ação muito específica de um substrato para o probiótico. Então, é chamado um simbiótico complementar ou um simbiótico sinérgico, são todos esses conceitos também extremamente novos. E qual que é o potencial para a gente usar probiótico hoje na nossa vida diária de consultórios, ambulatórios, no nosso dia a dia? Praticamente em toda a medicina, em todas as condições de desbiose, em todas as condições associadas a doenças cerebrais, cardíacas, respiratórias, do fígado, do pâncreas, enfim, a gente sabe que a restauração desse equilíbrio pode vir junto com o uso correto, adequado de cepas probióticas que se mostraram capazes de reverter essa desbiose. Então, nas doenças funcionais, eles são muito estudados, os probióticos, com essa tentativa dele modular a resposta entre os dois, a neurotransmissão entre os dois cérebros, numa ação neuroendócrina, numa ação neuroimune, digamos assim, com a produção de inúmeros metabólitos microbianos. Nos mecanismos anti-H. pylori dos probióticos, sabemos vários mecanismos, como, por exemplo, um efeito direto inibitório no crescimento do H. pylori, na produção de substâncias anti-H. pylori, antibacterianas, na redução da inflamação do estômago, na gastrite, na redução da adesão do H. pylori ao muco gástrico, ou seja, são mecanismos que se busca, então, que cepas serão essas que poderão ou que podem, ou que fazem esses efeitos. Na doença inflamatória também, todo um racional para o uso de probióticos e simbióticos, considerando hoje a fisiopatologia e os efeitos anti-inflamatórios fundamentais de algumas cepas probióticas. E, inclusive, hoje, extremamente estudado os possíveis mecanismos dos probióticos nas neoplasias digestivas do colo, do fígado e do próprio do estômago, onde os micro-organismos podem melhorar diferentes estágios do tratamento das neoplasias, seja na remissão, seja no tratamento com quimioterápicos, na associação terapêutica. Existe aqui à direita todo um racional para a gente entender como que a microbiota atua, poderá atuar nas neoplasias e como os probióticos poderão, algumas cepas, reverter essa desbiose. Então, o caminho é muito amplo. A medicina, com certeza, a ciência vai nos responder muita coisa nos próximos anos, mas as características mais importantes, quando a gente vai escolher um probiótico que vai ter essas funções tão vitais e tão fundamentais à saúde e à reversão da doença, precisamos pensar e que um probiótico ideal é aquele que é geneticamente estável, que tem condições de sobreviver a todas as intempéries, digamos assim, do trato gastrointestinal, um tempo de geração curto, adesão eficaz ao revestimento intestinal, claro, não patogênico, com propriedades antigenotóxica, produtor, eventualmente, de ácido lático, ou seja, são características que se busca na pesquisa encontrar diferentes cepas que possam ser utilizados para isso. Os mais utilizados, nós sabemos, lactobacilos aqui em azul, bifidobactérias em laranja, mas várias outras cepas ou gêneros aqui colocados são também muito estudados, ou seja, quando a gente pensa em milhares de publicações ao ano, a gente tem que lembrar que mesmo em percentuais menores, são muitos os estudos com todos esses gêneros bacterianos no estudo das pesquisas, especialmente nas doenças em geral das doenças. Mas quando a gente fala em gênero, como eu mostrei no diapositivo anterior, eu preciso lembrar que eu tenho um gênero, uma espécie, uma cepa e muitas vezes uma designação. Então, não basta ser um lactobacilo ou um bifidobactério, né? Precisa ser, por exemplo, um bifidobactério longo R075, onde eu vou ter especificamente um gênero bifidobactério, a espécie longo e a cepa R075, ou a designação. É com essa cepa, por exemplo, que se encontrou resultados favoráveis, por exemplo, na
neuromodulação, mecanismos de estresse, de ansiedade, com essa cepa que a gente coloca aqui no exemplo. Então, cepas são diferentes, as espécies, os gêneros e a designação. Por isso, a dificuldade, talvez, hoje, da gente falar qual probiótico utilizar, por quanto tempo e para cada condição realmente será um. E quando a gente vai receitar um probiótico, ou escolher, a gente tem que perguntar se tudo isso aqui está acontecendo. A quantidade que eu estou prescrevendo, será que é adequada? É o que a literatura mostrou? Os probióticos, de fato, estão vivos? Esse micro-organismo mostraram que estarão vivos até a validade ali do produto? A conservação foi bem feita? A data de validade dele? Qual a origem da cepa? De onde que ela vem? Onde foi feita? Qual foi a pesquisa que mostrou? Qual a forma de apresentação dessa cepa no estudo? É a mesma que eu estou utilizando? Porque isso varia muito. Então, isso o professor Guarner mostra muito claramente agora nesse guideline aí disponível para todos nós no site da Organização Mundial de Gastroenterologia. E quando a indústria vai selecionar probiótico, é uma arte, digamos assim. Precisa de ter vários pré-requisitos, precisa ter regulamentação muito severa, muito rigorosa. Ele tem que sobreviver, como a gente já falou, no hospedeiro, ele tem que provar que é benéfico à saúde humana. A indústria tem vários requerimentos assim, para provar isso. Então, não é qualquer cepa ou qualquer gênero ou qualquer subespécie que será útil ao nosso paciente. E quando um probiótico, de fato, está disponível, ele deve ter passado por toda essa regulamentação para que nós possamos oferecer esse produto com segurança, tranquilidade e especialmente com a certeza de efeitos benéficos ao nosso paciente. Uma pergunta que muita gente faz: probiótico, será que quanto mais melhor? Isso não é uma verdade. Um valor X não testado em quantidade ou em número de micro-organismos não tem um efeito conhecido. Talvez seja importante a teoria da competição pelo sítio de adesão e alimento. Competição essa que pode determinar, inclusive, a não ação daquele probiótico que a gente está oferecendo. Os probióticos precisam ser inócuos para o uso e, de repente, quanto mais, nem sempre é melhor. Então, a gente se baseia normalmente no que os ensaios clínicos, na mesma quantidade testada também nos ensaios clínicos. E existem vários desafios no desenvolvimento dos probióticos. É preciso reconhecer a fisiopatologia das doenças. Por qual mecanismo, naquela doença, a microbiota se tornou desbiótica? Como que o probiótico vai reverter a desbiose? Identificar a ação daquela gênero, daquela cepa, daquela espécie, específico para cada doença. Selecionar essas cepas aptas para produção industrial, verificar a segurança dessas cepas, que devem demonstrar ausência de resistência aos antibióticos, e demonstrar em estudos clínicos randomizados e controlados que são eficazes. Vejam que apesar de probióticos ser uma coisa de venda livre, fácil acesso, é muito complexo, muito mais complexo do que imaginávamos, por exemplo, há muito pouco tempo atrás. Por exemplo, a resposta aos probióticos varia de indivíduo para indivíduo, mas pode variar no mesmo indivíduo, como mostra aqui nesse estudo, dependendo da cepa utilizada. Então, nem sempre o mesmo probiótico vai agir da mesma forma em diferentes pacientes, ou no mesmo indivíduo, a gente pode ter ações muito diferentes de cepa para cepa. Por quê? Existe variabilidade genética, a dieta é individual, as variações climáticas são importantes, a presença de alguma doença, inclusive infecciosa concomitante, a idade, como a gente viu, a diferença da microbiota ao longo da vida e a mudança com o correr dos anos, os medicamentos utilizados em conjunto. Então, essa variação entre os indivíduos e interindividual é complexa e também difícil. Existe esse artigo que a gente já mostrou várias vezes, mas que é fundamental. É um artigo italiano, onde os autores, em 2017, nos mostram aos consumidores ou aos prescritores 10 modos essenciais de prescrever probiótico. É importante conhecer a definição dos probióticos,
e obter uma completa caracterização deles. Escolher cepas probióticas resistentes ao trato gastrointestinal, capazes de colonizar o intestino, optar por probióticos capazes de interagir positivamente com a microbiota, se assegurar da segurança das cepas empregadas, do estado geral do nosso paciente antes da administração e preferir probióticos, claro, com eficácia comprovada. E qual probiótico utilizar? Como é que eu vou escolher o probiótico para cada condição? Como estamos hoje, chegando em 2024? Existe esse guideline, como eu disse, agora já disponível em português, aqui eu coloco, está disponível na página da Organização Mundial de Gastrologia. Foi publicado em fevereiro em inglês, há 2 meses em português, então está fácil. Então, eu não coloquei aqui para cada condição, mas ali a gente tem diversas opções. Eles colocam os coordenadores, é um grupo grande de coordenadores, mas capitaneado pelo professor Guarner, de Barcelona, e para cada condição, diarreia aguda, quais seriam as possibilidades de uso, qual a quantidade de unidades formadoras de colônia, qual é um probiótico ou são cepas associadas, existem várias opções, e ali a gente encontra nesse guideline todas essas informações. Por isso, eu não aqui vou me dedicar a isso, porque são muitos os probióticos possíveis de serem usados, já testados e comprovadamente capazes de beneficiar o nosso paciente, mas cada um para cada condição. Cada vez mais a especificidade na prescrição. E a gente sabe de probióticos com capacidade psicobióticas, ou seja, probióticos com potencial de atuar no eixo cérebro-intestino, chamados psicobióticos. Hoje todos os nossos pacientes sabem disso, as revistas, inclusive não científicas, já trazem isso na rotina. Então, os nossos pacientes já chegam nos dizendo, eu acho que eu estou com disbiose, eu preciso de utilizar um probiótico ou mesmo um psicobiótico, como eu já tive experiência no meu consultório. Então, a gente tem que saber que alguns probióticos, não são todos, algumas cepas muito específicas atuam também no eixo cérebro-intestino. Mas vejam, esses estudos até o ano passado, vejam como que o caminho a coisa vai caminhando. Então, as mudanças virão. Com certeza, o que temos hoje é isso. Nós estamos aqui hoje guiados por tudo isso que até agora eu falei. Mas o caminho é longo e, com certeza, mudará muito ao longo dos próximos anos, tal o número de estudos. Vejam aqui, na nossa área, o carcinoma de colo retal, síndrome do intestino irritável, doenças inflamatórias, doenças de Crohn, obesidade, doença metabólica, diarreia, que é a condição mais estudada com probióticos, doenças infecciosas, mas também na depressão, também em doenças não gastro, né, doenças metabólicas, hiperuricemia, ou seja, probióticos sendo estudado por diferentes áreas da medicina e especialmente, claro, na gastrologia. Esse é um estudo muito recente, onde os autores fizeram mais uma avaliação de quantos estudos estão sendo realizados atualmente no mundo. Colocaram todas essas palavras-chave que eu coloco aqui, utilizando clinicaltrials.gov, e observaram o seguinte: existem estudos de probióticos hoje, até abril de 23, em todo o mundo, predominando, obviamente, Estados Unidos e Europa, mas também na América Latina, também no México, também na Ásia, onde mais de 500 estudos estão sendo agora desenvolvidos. Vejam quantas publicações virão nos próximos anos, isso é até abril desse ano. Então, nós temos muita gente pesquisando, buscando por novas opções no futuro dos probióticos, onde, com certeza, nós teremos uma nova geração, talvez geneticamente modificada, teremos produtos bioterapêuticos, teremos os pós-bióticos, parabióticos, mas também teremos mudanças nos pré-bióticos, com certeza, que serão muito mais específicos, e isso tudo a gente vai aguardar. Talvez nos próximos 5 anos a gente estará falando completamente diferente em relação aos probióticos. O futuro dos probióticos, o atual, para essa nova geração, onde a gente encontra uma diferença grande, ainda somente restrito a nível de pesquisa,
mas mostra que a coisa caminha e a passos largos, como foi mostrado esse ano numa palestra exatamente sobre esse tema, o futuro dos probióticos, agora no EGW, em Copenhague, o mês passado, onde uma excelente conferência sobre esse tema, o autor mostrou, inclusive, a nova geração de probióticos com esse micro-organismo, onde eles colocam e conseguem tirar metabólitos específicos dessas cepas, mostrando essa também, a Blautia, mostrando a diferença entre um probiótico, essa nova geração de probióticos que tem sido francamente estudada. Esse é um artigo desse ano, nesse grupo está o professor Raymond Quigley, e é interessantíssimo, publicado agora em novembro, onde essa cepa está sendo modificada geneticamente para utilizar na síndrome do intestino irritável. Então, são novos conhecimentos, novas gerações, além da Arquecia, onde esses autores também mostraram que pode-se utilizar uma cepa específica buscando o mecanismo exato dela, por exemplo, a resistência à insulina ou a glicose, ao total do colesterol, ou seja, funções metabólicas. Vejam aqui o gráfico mostrando nessa seta essas diferenças com esses futuros probióticos, como o desafio dessa minha apresentação. E até micro-robôs, onde os probióticos serão por iRobô, né, tentando encontrar aqueles mecanismos inflamatórios, biomarcadores inflamatórios, ação local desses biomarcadores, monitores da atividade da doença. Vejam por onde está caminhando, por exemplo, esse estudo com a Escherichia coli Nisli, em 1917, com os micro-robôs. Então, a gente sabe dessas terapias, por exemplo, a modulação com fagoterapia, os vírus que combatem as doenças humanas, ainda não sabemos de vírus como probióticos, mas isso está sendo estudado também. E, além disso, esses bacteriófagos têm sido pesquisados como uma alternativa aos usos antibióticos. Esses vírus infectam as bactérias e utilizam a maquinaria celular para multiplicar o próprio material genético. Fantástico, né? Um mecanismo muito interessante que tem sido buscado também como uma forma de modulação da microbiota. Esse ano, no DDW, foram apresentados vários trabalhos de 2 novos tratamentos para infecção, por exemplo, pelo Clostridium difficile, mostrando tratamento, por exemplo, com essa chamado Rebiota, onde os pacientes receberam uma única dose via retal desse substrato. É um substrato onde contém essa microbiota, chama RBX2660, onde eles trataram 91 pacientes portadores de alguma doença com imunocomprometimento imunológico, e a maioria dos pacientes com ou sem deficiência imune tolerou muito a terapia. Foi um sucesso do tratamento no Clostridium difficile refratário, mostrando que essas 2 medicações liberadas hoje nos Estados Unidos, como o Volst e o Ribota, podem ser opções até de oral, como é esse, ou local, como o anterior, ao transplante de microbiota fecal, um transplante oral, digamos assim, já aprovado pelo FDA nos Estados Unidos. São medicamentos, digamos assim, pioneiros, abrindo caminho para os pacientes, mais uma vez, com Clostridium refratário. São resultados muito iniciais, mas bastante promissores. O problema é este aqui. Vejam que essas medicações, hoje aprovadas pelo FDA, vejam o custo dela hoje nos Estados Unidos, 12 cápsulas, são 3 comprimidos 4 dias, se ficaria em $17 mil, ou aqui a única dose local, enquanto o nosso tratamento aqui, por exemplo, com metronidazol, que é a nossa primeira opção, ela é extremamente barato, ou mesmo com a vancomicina. Então, é o futuro, mas aqui a gente fala de futuro, um futuro promissor, onde a gente sabe que tudo isso pode estar acontecendo. Existem fortes evidências científicas sugerindo que a microbiota e seus metabólitos exercem funções fundamentais no sistema imunológico, metabólico, no eixo cérebro-intestino, vital para a nossa vida,
fundamental no desenvolvimento das doenças humanas. A manipulação da microbiota, a reversão da desbiose, ela tem sido muito observada como um caminho promissor no tratamento dessas doenças digestivas e extradigestivas. Os probióticos representam a linha de frente para nós hoje, na nossa realidade, com efeitos benéficos. Obviamente, o uso correto é fundamental, utilizando cepas previamente testadas e aprovadas, ainda é a nossa realidade, e mostrando que o futuro, com certeza, será muito promissor, e a gente vai responder no futuro, talvez com muito mais segurança, qual é realmente o melhor probiótico para a gente usar, qual a melhor evidência para reverter a desbiose das doenças que tanto tratamos nos nossos ambulatórios e consultórios. Então, o futuro é muito promissor e a gente espera estar lá, né, nesses próximos anos para ver essa evolução tão fantástica da microbiota e das suas formas de manipulação. Muito obrigada pela atenção. Perfeito, perfeito. Foi uma verdadeira viagem, hein, Carlinha, que nós tivemos com a professora pelo mundo na microbiota. Um forte abraço a todos vocês. Temos polos espalhados por todo o Brasil. Um abraço a Eltia, está no nosso polo lá de Fortaleza, os amigos de Jundiaí, Campinas. Quase 400 colegas conectados em casa a esse momento. Nem parece que é dezembro, hein, professora? Quando a gente começou a pensar nesse projeto falando sobre microbiota para o próximo ano, o que teremos de probiótico? Então, gostaria de chamar o nosso mestre Ricardo Viebig para começar a interface a esse debate com a nossa professora. Querido Ricardo Viebig, por favor, chegue para o debate. Boa noite, está me escutando bem? Sim. Ótimo. Eu agradeço mais uma vez o convite. Comentar depois uma aula da doutora Maria do Carmo é brincadeira. Mas como geralmente você me chama para contar uma história, eu vou contar uma historiazinha antes, do preâmbulo, só antes da minha pergunta. Há uns 20 anos atrás, não me lembro exatamente em que ano foi, eu fui convidado para assistir uma sessão de uma palestra da doutora Maria do Carmo, a qual eu já conhecia, coordenada pelo Dr. Jaime Nathan Eisig, na época, e ao encontrar a Maria do Carmo, antes de começar a palestra, eu falei, mas microbiota, vamos falar sobre flora intestinal, enfim, cadê o Helicobacter? Porque ela era também a porta-voz do Helicobacter na época, né? A Maria do Carmo, sinceramente, ela falou assim, olha, é um novo desafio na minha vida. A coisa é muito mais complicada do que eu possa imaginar. Eu nem sei se eu vou conseguir falar direito. Essa era a verdade, né? E, na verdade, mais uma vez, ela falou muito bem e tal, mas eu me recordo daquela época e recordo de todos esses anos e que eu sempre, quando acompanho e vejo uma aula da Maria do Carmo, sempre tem uma novidade. E eu fico pensando, sei que eu vou perguntar o quê? Vou falar o quê? Eu falei, acho que eu vou contar uma anedota, mas não é uma anedota assim, como piada. Mas é assim, eu fui buscar alguma coisa inusitada da microbiota e descobri a microbiota no espaço sideral. Os coitados dos astronautas vão e sofrem um desequilíbrio da sua microbiota de forma importante, a ponto de causar muita preocupação essas viagens prolongadas. Então, essa interação, essa população que vive com a gente, que nos ajuda a sobreviver, ela sofre lá em cima no espaço sideral também. Ela sofre pela ausência da gravidade, pela alimentação inadequada, e tem coisas assim que já se descobriu, quer dizer, um pouco a preocupação da desmineralização óssea dos astronautas, mas também o fato de que durante
depois de um bom tempo de convivência, parece que a microbiota dos astronautas vai ficando igual, parecida, porque eles vão sendo submetidos a um regime diferente, né? E a microbiota vai ficando muito parecida. Essa é a minha história. Eu queria que você comentasse isso, Maria do Carmo. Obrigado. Boa noite mais uma vez a todos. Muito prazer estar aqui com esses queridos amigos tão especiais e participar essa noite aí. É muito bom. Muito obrigada, Ricardo. Os anos passam, né? A gente está junto, é tão bom. Muito bom mesmo. Fábio, né? Muito obrigada a todo o grupo na FAD. Então, eu li uma reportagem muito interessante sobre os astronautas e a microbiota, inclusive era um artigo mais da parte óssea mesmo, você falou aí. E é claro que não dá tempo de comentar tudo, e agora, vendo uma apresentação também no DDW, foi até uma apresentação muito comentada e colocada como destaque, onde as variações durante o dia nosso, durante o inverno, durante o verão, nós mesmos, saudáveis, graças a Deus ainda saudáveis, variamos. Então, talvez a dificuldade hoje de se definir uma microbiota seja exatamente isso, Ricardo. Esses autores de San Diego mostraram essa variabilidade ao longo do dia, de tarde diminui Firmicutes, aumenta. Veja bem como é que vai definir o que é uma microbiota normal, que horas que vai colher, quer dizer, os comparativos são muito difíceis. Imagina esse estudo com os astronautas, muda a dieta, muda gravitacionalmente, muda o ambiente, tem a questão do estresse, com certeza, participando. Então, assim, é um desafio, acho que com certeza vão ser anos aí de estudos até que a gente possa, de fato, entender como a gente entende hoje o H. pylori dentro do contexto do estômago, entender esses trilhões de micro-organismos e a relação, como a gente viu, conosco, né, com o ser humano, a relação, a importância dela é, sem dúvida, fundamental, mas como que isso ocorre individualmente e numa população em geral, essa é a grande dificuldade. Por isso, até hoje, não se sabe ou não se definiu o que é o microbioma normal de cada um. Perfeito, perfeito. Professora, muito obrigado. Falando em histórias, me lembro, estávamos andando lá de metrô em Barcelona, no EGW, quando a gente passou assistindo uma imersão de 3 dias, assistindo aulas incríveis. Quando você me falou, Fábio, o eixo cérebro-intestino vai ser o grande desafio para a nossa microbiota. Até então a gente não tinha esses trabalhos tão consistentes sobre os psicobióticos, a gente não tinha essas 2 cepas que realmente trouxeram uma revolução dentro do nosso conceito de como aplicar um psicobiótico além de um tubo digestivo de uma forma tão consistente para doenças ou fatores que assolam nossos pacientes, que é a depressão, o transtorno de ansiedade, como um todo. E eu acredito que ao longo de todos esses trabalhos, essa será a grande fronteira, no qual a gente vai poder apoiar, otimizar drogas neurológicas, psicotrópicas, e agora, mais do que nunca, com a experiência brasileira. Nós temos as nossas 2 cepas, e o que a gente observa ao longo de todos esses debates, que até então deixou de ser somente pesquisa para uma evidência clínica. E quando a gente olha muito dos trabalhos dos probióticos, infelizmente, pela falta de regulamentação, onde nós não temos um laboratório, talvez, não é uma medicação, não pode ser validado com a medicação, então isso acaba podendo todos manipularem, todos fazerem de determinadas formas, e a gente não consegue ter uma mesma cepa, com a mesma segurança, então os estudos acabam sendo heterogêneos. Não sei se você concorda comigo. Então, muito que a gente puder escolher determinada cepa e que a gente possa aplicar e observar isso, e esse trabalho que nós vamos ter cada vez mais, estava debatendo mais cedo com o Clóvis, observações clínicas cada vez mais consistentes, esse debate mais entrelaçado e compartilhando as nossas experiências, eu acho que isso vai realmente fortalecer.
O que você tem a nos dizer sobre os psicobióticos? Como você enxerga essa nova fronteira? Como a gente pode realmente trabalhar com o nosso paciente com essas duas cepas que realmente trouxeram essa evidência científica para todos nós? Perfeito, Fábio, muito obrigada. Uma coisa assim extremamente interessante você pensar num eixo entre os dois cérebros, uma neurotransmissão e que a microbiota participa tão efetivamente nesse caminho, né? E a gente viu, eu mostrei um dos gráficos que eu mostrei, exatamente falando dos probióticos até o final do ano passado, em percentual de estudos, um dos quadrinhos ali que destacava é na depressão. Então, imagina quantos estudos hoje estão sendo feitos pela psiquiatria com probióticos, claro, algumas cepas específicas, como a gente tem no Brasil já, que podem realmente ajudar ao psiquiatra, a nós todos, né, que hoje a gente também trata os pacientes que têm quadros mais leves de ansiedade, depressão, e que essa modulação possa, de fato, resolver ou ajudar de uma forma mais definitiva esses pacientes. Eu acredito muito nesse caminho, Fábio, porque são evidências muito fortes. O professor Emeram, ele é acho que ele é o que mais estuda hoje esse eixo cérebro-intestino, e esse ano ele publicou um artigo que chama Neurobiologia na Ciência do Intestino Irritável, e ele fala exatamente claro, estava abordando o intestino irritável, mas todo esse eixo, e falando das doenças neuropsiquiátricas, como elas impactam também em termos de microbiota. Então, eu não tenho dúvida que no futuro, encontrando-se as cepas que a gente já tem, que nós temos hoje disponibilidade de utilizá-las, mas o futuro, buscando componentes biológicos, né, que a gente realmente tem uma deficiência e que esses produtos possam ser como os pós-bióticos ou os parabióticos, serem utilizados, eu acho que a gente terá uma terapia muito eficaz no sentido da modulação desse eixo cérebro-intestino, ou seja, dos psicobióticos, não tenho dúvida. E é estudado não só pela psiquiatria, pela neurologia também bastante, né, principalmente na doença de Parkinson, mas em várias outras doenças aí neurológicas. Perfeito. Carlinha, seja bem-vinda. Vamos fazer agora um bate-bola com a professora e colegas espalhados por todo o Brasil. Professora, passamos de 400 colegas conectados fora os nossos polos. Então, um alcance de quase 500 colegas hoje acompanhando em pleno dezembro. Realmente foi extraordinário. Parabéns, professora. Parabéns Carlinha, para vocês você. todos. Para todos. Boa noite a todos. Professora, carrego multidões, né? Assim falou que é a professora Maria do Carmo, todo mundo está a postos aí. Fechando aí com chave de ouro, professora, aula maravilhosa, super elogiada, várias perguntas no chat, algumas mais complexas, outras um pouco mais simples, mas assim, vamos começar por uma ordem aqui. O Rodrigo Guimarães, ele faz algumas observações. Professora, boa noite. Se há tantas evidências a respeito da ação da microbiota e a interação com o sistema imunológico, por que ainda não vemos na prática clínica uma atuação do profissional médico modulando a microbiota na recuperação da barreira nas doenças inflamatórias intestinais? E aí ele complementa a pergunta perguntando se os probióticos são capazes de colonizar o lumen colônico. Obrigada, Carla. Prazer te ver daqui. Sempre bom. Muito obrigada, Rodrigo, pela pergunta. Na verdade, não se encontrou ainda cepas que modulem adequadamente os pacientes com doença de Crohn, por exemplo. Algumas cepas ajudam muito em algumas condições, algumas complicações, como o bolsite na retocolite ulcerativa. Mas do ponto de vista de pesquisa e de fisiopatologia, Rodrigo, existem evidências inquestionáveis da participação da disbiose na fisiopatologia da doença inflamatória. Os estudos são muito consistentes. Hoje, todos os congressos aí específicos de doença inflamatória se aborda muito isso, a dificuldade de encontrar cepas que possam fazer essa manipulação. A gente tem essa impressão que essa disbiose mais crônica, né? Imagina anos ali, e com consequências
orgânicas, com estenose, com fístulas, com complicações locais. Muitas vezes isso, às vezes, a desbiose já fez já atrapalhou tanto que não tem jeito de reverter, diferentemente, por exemplo, de uma colite pseudomembranosa, que é uma infecção pelo Clostridioides difficile, mas muito mais aguda, ou seja, uma desbiose que foi recente, ou pelo menos nos últimos 3, 4, 6 meses, diferente. Então, a gente vê isso nitidamente, por exemplo, no transplante fecal, que é uma forma de manipulação. Ainda não existem resultados muito positivos do transplante fecal, nem nas doenças inflamatórias, nem nas funcionais, onde isso ocorre, como a gente chamaria de desbiose crônica, mas existem evidências inquestionáveis, por exemplo, nas colites pelos clostridioides refratários ao tratamento com antibiótico. Então, eu não tenho dúvida que a busca por essa correção, por essa modulação, é um caminho sem volta para as doenças inflamatórias intestinais também. O que não temos ainda é como indicar aqui uma cepa, ou 2 ou 3, ou uma combinação delas, que possa reverter as condições já inflamatórias daquele intestino. A gente espera que isso possa ocorrer quando vierem os pós-bióticos, quando você vai buscar elementos genéticos específicos dos probióticos, são produtos inanimados, digamos assim, e que possam, então, modular da melhor forma possível essa microbiota. Os antibióticos, quando usados na doença inflamatória intestinal, de alguma forma, eles estão modulando a microbiota, mudando ali completamente, e melhora muitas vezes o paciente que está em crise, né? Uma associação, às vezes, de algum antibiótico para anaeróbio, mais um gram negativo, a gente vê que o paciente tem uma resposta, mas a gente ainda não tem a modulação contrária, dando bons micro-organismos e revertendo essa desbiose. Não existe, eu não tenho como indicar aqui produtos para esses pacientes que mostraram essa eficácia comprovada para doença inflamatória, até o momento. Então, obrigado, professora. A outra pergunta, assim, o Iderval Reginaldo Tenório, lá de Salvador, ele faz alguns comentários, ele fala que já foi encontrado bactérias até no cérebro do ser humano, parecendo que são cepas defensoras necessárias para a vida, que a gente sabe que dentro de um ecossistema, quando ocorrem espécies que são ocorre um descontrole das espécies, desmantela todo o ecossistema, e a pergunta é uma pergunta, assim, na verdade, eu diria que é quase uma afirmação. Será que no futuro todas as doenças poderão estar ligadas a esse desequilíbrio? É provável que sim, né, professora? No caminho do que a senhora mostrou hoje na aula, o futuro é esse, né? O futuro não parece diferente, né? Um abraço para o Iderval, meu amigo, que fez esses comentários muito pertinentes. Obrigada, Iderval. E dizendo assim, aqui, um dos dispositivos que a gente mostrou, que são evidências que a gente acha na literatura, eles acreditam que pelo menos 90% das doenças, de alguma forma, tem a participação, em maior ou menor grau, desse desequilíbrio da microbiota. E realmente você tem toda a razão, por exemplo, as articulações que acreditavam extremamente estéreis, né, contra micro-organismos. Então, eles estão aí espalhados e convivem conosco, graças a Deus, nós saudáveis, em plena harmonia, em eubiose, e assim a gente espera ficar por muito tempo. É isso. O professor Maurício Bravin pergunta: professora, boa noite. O que esperar do uso da rifaximina no tratamento do supercrescimento bacteriano em pacientes com rosácea? Maurício, querido, que pergunta difícil, Maurício. Eu pensei que essa era fácil, não? Achei que ele, o meu amigo, ia fazer uma pergunta fácil. Foi inclusive o Maurício que me falou e que me mandou artigos essa semana, mostrando que pacientes com rosáceas têm tido uma excelente resposta ao tratamento com rifaximina, acreditando-se aí numa desbiose, com mais de 70% de resposta em 6 meses. E é interessante, inclusive, que esses pacientes façam, né, a pesquisa do supercrescimento, eu até comentei com o Maurício, para a gente ver se existe essa correlação também de um supercrescimento, mas não é necessariamente presente. Então,
onde está, né, a rifaximina agora sendo usada pelos dermatologistas para modular a microbiota, com resultado de 70% na rosácea. Quer dizer, eu não comentei isso, Maurício, porque não cabia aqui dentro da aula de probiótico, mas foi super interessante sua pergunta. Você que me mostrou isso num artigo essa semana, te agradeço. E vamos torcer para esses resultados se confirmarem aí, porque muita gente sofre com rosácea e 70% de resolução é bom demais. E, Fabinho, só mais uma, para a gente andar o bate-bola do professor aqui, do pessoal. A Marjorie, ela tá, a Medrado está perguntando assim, boa noite, professora. O que esperar do uso, não, esse é do Maurício. Gostaria de saber mais sobre, deixa eu só voltar aqui. Gostaria de saber mais sobre o real papel, acho que a gente já respondeu, coprológico funcional na prática clínica. Não falamos sobre isso. Sobre a questão de fazer exame coprológico na prática clínica, se isso ainda cabe. E ela pergunta também se tem um tempo adequado e um limite máximo para o uso do probiótico, ou seja, já está definido isso melhor. A Marjorie Medrado pergunta, professor. É um prazer falar aí com a Marjorie. Um abraço, Marjorie. Então, tempo numa doença crônica, teoricamente, a gente teria que usar durante muito tempo, né? Numa doença aguda, por exemplo, nas diarreias agudas, que os resultados com algumas cepas são muito bons, realmente reduz o tempo da diarreia, principalmente em populações imunocomprometidas, pediatria também, seria um curto período. Então, aquilo que eu falei, desbiose crônica, desbiose aguda, vai depender desse tempo de modulação. Então, eu acho que a pergunta que ela fez já foi respondida, pelo menos em parte, né? E o tempo a gente pode utilizar. Eu ainda tenho uma certa restrição a prescrever em imunocomprometidos, em pacientes graves, em grávidas, embora existam estudos mostrando essa segurança dos probióticos, inclusive nessas populações. No Covid-19, durante toda a pandemia, em pacientes graves, existiram vários estudos em unidade de terapia intensiva com pacientes graves, porque foi mostrado, né, nesses pacientes uma desbiose aguda durante a evolução da doença. Mas eu acho que ainda restrito, a gente deve ter um pouquinho de cuidado, porque a gente está oferecendo uma quantidade grande de micro-organismos vivos que vão ter efeitos fundamentais, né, que interferem diretamente com funções vitais da nossa vida. Então, acho que esse cuidado a nível da vida prática é muito importante. A nível de pesquisa, a gente tem vários estudos com uma certa tranquilidade, inclusive de segurança e poucos efeitos colaterais. E aí, dentro desse raciocínio, professora, tem um horário melhor para administrar o probiótico? Essa é uma grande dúvida também, né, Carla? Eu acabei não abordando esse tema porque ele é tão questionado e as justificativas para cada pessoa, por exemplo, quem considera que é melhor tomar com o estômago vazio tem as suas razões, quem considera que é melhor tomar à noite para ele ficar mais tempo até chegar no intestino para colonizar, existem justificativas para isso. As mais racionais, digamos assim, a gente utiliza antes da refeição, pegando aí um estômago com pH adequado para que esse micro-organismo esteja lá, mas eu acho que também depende de cada cepa. Então, eu procuro muito nos estudos ver o horário que foi dado àquela cepa específica para que a gente possa duplicar, fazer da mesma forma. Porque até essas cepas eu acho que são diferentes. Umas esvaziam mais rápido, uma colonizar o intestino mais devagar. Então, o melhor horário existe na literatura. A gente vai achar justificativa para dar com o estômago cheio, com o estômago vazio à noite, mas eu acho que se a gente encontrar no trabalho que a gente está baseando o horário que foi dado, é interessante que a gente mantenha esse horário. O que eu mais uso é antes do almoço. Ótimo. Fabinho? Olha, aqui deixar um abraço para a nossa querida, amada Mariana. Infelizmente, ela teve um acidente, não pôde participar aqui conosco. Ela foi buscar um filhinho na escola, bateu o carro, bateu de frente o rosto, mandou a foto para mim. Mariana, se recupere logo. Próximo na FAD, você está convocada logo no primeiro do ano que vem. Assim, Clóvis, você está representando o clã, então,
agora aí da nossa amada terra. Eu gostaria que você, que é um apaixonado, representando Londrina, todo esse grupo maravilhoso que estuda muito microbiota, poderia compartilhar a sua experiência com a professora, por favor, querido Clóvis. Obrigado, Fábio. É uma honra estar aqui com vocês. É uma honra também assistir essa aula fantástica, doutora Maria do Carmo, sempre excelente, uma didática fantástica e de um assunto que eu sou bastante apaixonado, né? Então, eu acho que isso é muito legal. E assim, talvez compartilhar, assim, porque eu sempre gostei de probióticos, mas a gente sempre tinha, lá no passado, uma grande dificuldade, porque a gente não tinha disponibilidade dos probióticos das pesquisas. Aí a gente ficava com aquela ilusão, se a gente mandar manipular, será que vamos ter os resultados? Não tínhamos os mesmos resultados, né? Hoje a gente, por conta dos laboratórios, do interesse, já temos algumas cepas aí disponíveis, né? Então, assim, qual que é a perspectiva, doutora, a respeito dessa questão até da indústria farmacêutica com relação a essas cepas? Porque a gente vê os estudos, né, mostrando, assim, resultados muito bons em vários aspectos, né? Mas com todos aqueles que a gente tem agora no momento no nosso mercado, ainda não tem assim, a gente não consegue atingir tanta coisa, né? Tem alguma expectativa, alguma perspectiva sobre isso aí futura para 2024? Vamos lá. Muito obrigada, Cláudio. Prazer todo meu de estar aí com vocês. É interessante porque tinha uma imagem que eu pensei em mostrar e acabei não mostrando, mas era sobre exatamente o investimento da indústria farmacêutica entre 2018 até 2032, para você ter ideia. Mais 10 anos do que a gente, mais 8 anos, pelo menos, do que a gente está. E há um crescimento, na verdade, uma visão, né, futura, né, dos estudiosos, onde eles acreditam que, por exemplo, hoje, 2022, 2023, a gente tem aí um investimento de 40x, né, vamos colocar como bilhões de investimento da indústria, acredita-se que esse número dobre até 2032, ou seja, tudo que a gente tem hoje será dobrado em 8 anos. Então, só para você ter ideia do que já existe na literatura, se você procurar, você põe marketing investindo em probióticos, era uma figura que eu até pensei em mostrar, mas acabei não colocando. Então, a pergunta é interessante, o investimento é alto de toda a indústria e nos todos os continentes, como a gente viu, as pesquisas estão de vento em popa, existem os grandes grupos organizados, inclusive, com vários projetos internacionais para banco de fezes, para estudo, por exemplo, Estados Unidos se estuda hoje qual que é a microbiota do americano, do sul, do norte, do oeste, centro-oeste, tem um centro em Vancouver também, no Canadá. Enfim, eu acho que além da indústria, a pesquisa em si vai investir muito e o caminho, eu acredito que nesses 8 anos, a gente vai estar com eu acho até 8 muito, mas eu falei desse diapositivo pelo investimento dobrado da indústria, do marketing industrial, digamos assim, dos laboratórios, nesse tema, só em probióticos. Então, eu acredito que em 5 anos a gente vai estar com uma disponibilidade imensa de cepas específicas para a gente escolher. Não, essa cepa vai ser para esse paciente, aquela. Por isso que eu falo, repito, e sem qualquer dúvida, não existe razão dessa manipulação de colocar 10, 15 cepas. Eu acho isso perigoso, irresponsável, desastroso para o nosso paciente e caro, obviamente. Além de você não saber onde foi manipulado, qual foi a origem, se está vivo, se não está, misturam-se cepas que são até antagônicas quando você vai estudar. Como é que essa cepa vai conviver com a outra e com o que a gente tem lá dentro? Então, a sua pergunta é muito pertinente, a gente vai ter esse momento nos próximos anos, com certeza, com muito mais disponibilidade, e o investimento é de toda a indústria. Nesse site que tem isso, eles mostram um gráfico da Ásia, um gráfico da América Latina, um gráfico dos Estados Unidos, ou seja, todo mundo acredita que esse investimento da indústria e de probióticos, indústria séria, que trabalha com a pesquisa, vai ser fantástica nos próximos anos. Legal, muito bom. Obrigada. Posso fazer mais um comentário?
Também, não sei a sua experiência com relação aos autistas. É que eu atendo bastante criança aqui em Londrina, e assim, a maioria das crianças autistas, elas têm muito problema de constipação. E eu acabo tratando as crianças justamente com probióticos, com fibras e tal, e muitos deles acabam melhorando não só a constipação, mas o desenvolvimento relacionado ao autismo. Eu tenho algumas experiências com algumas crianças que, inclusive, melhora a questão de verbalização, de comportamental, né? Acho que cada vez mais essa questão da modulação probiótica para esse aspecto de ordem neurológica tem se tornado real. Você tem experiência com relação à questão do autismo? Não só da literatura mesmo, pessoalmente não, Uhum. mas agradeço a sua contribuição. E é isso, né? Assim, alguns estudos mostrando resultados interessantes, inclusive comportamento autistas, né? Sendo modificados com a introdução de algumas, a gente sempre fala, né? De algumas cepas específicas. No caso, com a criança constipada, você pode buscar um que seja interessante ou sabidamente que agem na constipação. Eu acho que é um caminho, sim, para o autista, mas aquela coisa, né? A desbiose é tão antiga, tão longa, talvez até antes do nascimento, por questões da microbiota materna, ou do periparto, ou da primeira infância, enfim, é uma desbiose tão crônica, que a gente não sabe o quanto a reversão será suficiente para reverter, de fato, um autismo já instalado. Essa que é a questão. Por isso que a gente fala, eu achei muito interessante esse trabalho que eu li essa semana, a janela de oportunidade, não perca a oportunidade de dar dieta boa para sua criança, falando da criança, né, da pediatria, deles terem uma atividade física, quer dizer, já fazer isso de uma maneira pensando na microbiota, né? Carlinha, tá no Oi. mudo. Sim, eu estou dizendo assim que cada vez mais se embasa, né, para você ter essa preocupação preventiva, né, com a alimentação das crianças, né, cada vez mais, não só pela questão da obesidade, mas também por isso, né, eu acho isso incrível, né, que a gente possa ter essa janela de oportunidade com as crianças, né, é fora de sério esses artigos. Professora, tem duas perguntas sobre exames na prática clínica, porque às vezes é isso, né? A gente estava até conversando aqui no chat e o Luciano Freinberg estava fazendo vários comentários muito interessantes falando sobre a questão do modismo, que é isso que é, né, das vezes das pessoas irem lá por conta própria manipularem probiótico, da facilidade para aquisição, e de se falar muito sobre probiótico e achar que tudo é a mesma coisa, e na verdade a gente está discutindo exatamente o contrário, da necessidade de cada vez ser mais específico, enfim, e ele até fala, eu vou fazer até colocar uma coisa polêmica aqui, que achava que probiótico não devia ter tanta facilidade de acesso para compra, né, ser uma coisa controlada, só com prescrição específica, né? Mas tem duas perguntas que continuam sendo assim da prática clínica, que às vezes a gente quer fazer exames, né? Então, a Glícia Abreu pergunta, Glícia, querida Glícia, um abraço, viu? É muito bom quando você está com a gente aqui também. Pergunta sobre a utilidade de fazer um sequenciamento, mapeamento de DNA, ou seja, a questão do exame do microbioma, se isso teria alguma importância na prática clínica. E voltam a perguntar sobre, acho que eles não entenderam muito bem, se a senhora acha que na prática clínica ainda tem utilidade o exame coprológico funcional. São Você falou na isso. verdade, dois exames, né? Primeiro, falar com o Luciano, né, que eu concordo plenamente. Acho que o probiótico cada vez mais tem que ser prescrito com tanta responsabilidade como um antibiótico. Tem que aprender, né? A gente está aprendendo a prescrever probiótico. É muito sério, é tão sério quanto prescrever qualquer medicamento. E acho que não deveria ser tão fácil também, e tão fácil a manipulação sem ter a segurança. Não que não possa manipular, mas que a gente saiba a origem, se realmente ali estão vivos os micro-organismos, enfim, concordo. Em relação à pergunta seguinte, né, que foi a respeito do exame do microbioma, ele tem as suas indicações, eu concordo, a gente reconhece ali
uma parte da microbiota do nosso paciente, o difícil é a partir do momento que você recebe o resultado, o que de fato você vai fazer. E hoje se questiona muito que essa microbiota que você encontra nas fezes, será que é a microbiota que a gente precisa manipular? Será que não é a do delgado, lá onde estão as principais funções da nossa microbiota? Ali é o eixo cérebro-intestino, a absorção, a permeabilidade intestinal. Quando a gente fala tudo isso, a gente está falando muito mais do delgado, que é muito mais refinado nesse sentido do que o colo. Será que uma amostra de fezes traduz essa microbiota? Então, na prática, eu acho, ainda não indico, ainda não peço, porque eu acho muito difícil eu ter certeza e como que, quando eu recebo, como é que eu vou fazer? Eu vou manipular aquilo ali, vou pegar uma aqui, outra ali. Eu ainda tenho uma certa dificuldade nessa solicitação. Na prática, ainda não acho que me ajudaria a conduzir o paciente. Ajuda na pesquisa muito e no conhecimento, por exemplo, do como é a microbiota fecal da população brasileira. Isso aí realmente é interessante, mas na prática não. E o coprológico funcional, ele tem o seu papel, principalmente quando, assim, num caso de diarreia crônica, que você está fazendo uma análise do paciente, uma investigação, às vezes o coprológico funcional nos ajuda, principalmente em relação à gordura fecal, em relação à presença de algum elemento anormal, mas a gente tem outras formas também de investigar esse paciente sem fazer necessariamente o coprológico funcional. Às vezes eu peço a pesquisa da gordura fecal de forma separada, a pesquisa de corpos redutores de forma separada, do que pedir o coprológico funcional. Mas eu acho que numa investigação geral de uma diarreia crônica, que você está sem um diagnóstico, provavelmente funcional, ou pelo menos que você suspeite da possibilidade de supercrescimento, de intolerâncias alimentares, eu acho que ele pode nos ajudar, sim, em alguns pacientes, pode ser indicado. Obrigada, professor. Fabinho? Você está mudo. Carlinha, vamos começar as considerações. Se a gente deixar, eu estou aqui com o WhatsApp com pelo menos 15 perguntas. Eu não posso, infelizmente, eu mesmo vou responder para os amigos, eu não posso conectar. É assim, Carlinha, suas considerações para a gente poder fechar. É o que eu digo, né? Fechando o ano com chave de ouro, uma aula maravilhosa, um chat interessado, os amigos aqui conosco. Mais de 400 pessoas conectadas. 2023 foi um ano muito bom. E para 2024 a gente está preparando um monte de coisas melhores ainda, porque a gente não, como disse o professor Verbig, a gente não fica na zona de conforto, não. A gente procura um certo desconforto, como que a gente vai fazer para melhorar, para fazer diferente, para buscar alternativas para responder a necessidade dos colegas no dia a dia, de conhecimento, de aprendizado, e é isso. Então, só gratidão enorme a todos por essa noite e pelo ano todo junto com a gente. Muito obrigada mesmo. Querido Clóvis. Gratidão é o que realmente a gente tem que expressar, né? Gratidão pelo NAFAD, por tudo isso, porque foi um movimento, foi algo que transformou a gastroenterologia no Brasil, porque antes a gente tinha normalmente a questão do conhecimento mais centrado nos congressos e no grande eixo Rio-São Paulo, Minas, e a gente que ficava mais para o interior, às vezes a gente tinha mais dificuldade de ter acesso a tudo isso, mas o NAFAD democratizou e abriu assim portas para muitos colegas, tanto que eu aqui de Londrina, norte do Paraná, estou aqui conversando com vocês. Então, e isso é algo muito valioso. Eu acho que podemos falar até que foi antes do NAFAD, depois do NAFAD, né? E assim poder ter esse contato com a doutora Maria do Carmo, Fabinho, a Carla, conhecer todo esse pessoal. Acho que foi fantástico. E mais ainda, a questão da qualidade, não é só questão de democratização, mas é uma qualidade assim muito alta de todas as aulas, de todas as discussões. Então, acho que isso foi algo valioso e disponibilizando para todos.
Eu acho que assim, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que distribuir o conhecimento para que todos possam também desfrutar disso e aplicar justamente aos pacientes, que é o nosso objetivo, é trazer um bem-estar, uma solução, uma resolução. Então, eu acho que isso é algo fantástico, eu acho que isso vai, assim, realmente modificar a gastroenterologia e essa história da microbiota, não só a gastroenterologia, toda a medicina, né? Até brinco assim que o futuro da medicina acho que vai girar em cima desse assunto de microbiota e probióticos e talvez os biológicos, né? Então acho que vai ser mais ou menos assim. Então, mas muito obrigado, viu, Fábio? Muito obrigado, pessoal, por poder fazer parte disso. Um abraço a todos. Então, um grande irmão, você faz parte desse todo esse movimento que abraçou conosco essa forma da gente poder entrelaçar o Brasil por esse propósito. O Vitório está com alteração só na conexão, deixou aqui para todos nós uma mensagem: a doença começa pelo intestino. Hipócrates, 2400 anos atrás. Então, como sempre, filosofando, a gente só tem a agradecer por mais um ano. E a todos vocês, colegas de todo o Brasil, que participaram, que vibraram, que nos incentivaram, que nos moveram. Eu acho que esse é o propósito que nos move a cada dia, como o professor Joff fala, que nós somos eletrizantes. Não só eu, Carlinha, mas todo, Clóvis, Eltia, Fátima, Bravin, Renata, Ricardo. Se a gente for contar, somos 3 grupos de WhatsApp do Nafage, onde todos nós somos iguais, todos nós lidamos de forma igual, todos nós carregamos essa bandeira. E, professora, em nome de todos os grandes mestres que nos abraçaram e que fizeram essa democratização, talvez essa palavra que o Clóvis deixou, que vai ficar marcado para todos nós, deixamos aqui a nossa homenagem a ti, por você fazer parte de toda a nossa história, fazer parte do desenvolvimento de nossas vidas, de nossas profissões, e nós pudemos inspirar, como estava no último congresso, até a última aula, até o último minuto, junto a ti, 12 horas do domingo, e lá no final tiramos aquela foto, mais um congresso, mais uma aula aqui, que o ano que vem o NAFAD, a APSEM, a LACE, a Sociedade de Motilidade, consiga espalhar conhecimento junto, abraçado, comandado pela grande FBG para todo esse Brasil, e que todos venham para a Bahia. O SBAD será na Bahia, estaremos aqui pulsando, esperando todos vocês. Professora, a senhora vai fechar a grande noite. Também, né, com muita gratidão e com muito entusiasmo aí, parabenizar o NAFAD por esse ano. Realmente, o Clóvis falou tudo, foram aulas fantásticas, assisti várias e todos participaram de forma efetivamente muito positiva para o conhecimento, para a atualização da nossa gastrologia, da motilidade. Então, eu só tenho a agradecer de fazer parte desse grupo, que a gente, por exemplo, preparando essa aula, eu realmente estudei bastante para estar atualizadíssima, né? Porque a gente sai da SBAD do europeu, da SBAD, falei, não, agora eu vou juntar tudo e vamos fazer, então dá um pouquinho de trabalho, mas é um trabalho tão prazeroso, é o último do ano, né? E aí a gente faz com muito carinho, porque vocês merecem, porque realmente investem no conhecimento, investem nessa transmissão de conhecimento e de uma coisa contínua, né? E democratizada, como o Clóvis chamou a atenção. Gente do Brasil inteiro, eu deixo meu abraço a todos, o agradecimento ao Grupo NAFAD, aos patrocinadores do NAFAD, a oportunidade de a gente estar aqui. Desejo a todos um final de ano muito cheio de paz, saúde, alegria. Em 2024, que a gente esteja juntos, buscando por novos probióticos, por muita coisa nova na medicina em geral e na gastrologia em particular. Um beijo a todos, muita paz e saúde e alegria a todos. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau. Feliz Natal, pessoal.